falando que eu estou aqui honrada de estar com a presença do Dr. Henrique nessa live. Muito contente dele ter acertado o convite, da gente ter chegado nessa ideia da nossa live juntos e que vai ser muito bom. Com certeza vai ter muita coisa boa nessa live aqui. Tem várias perguntas que o pessoal está mandando. Eu já anotei todas aqui. Oi, doutor. Oi, Jaque. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como é que estão aí? Estão conseguindo me ver direitinho aí? Tá conseguindo. Ouvir também tá tranquilo. O pessoal tá vendo? Conseguem ver? E aí, pessoal? Bom, então, doutor, acho que você pode começar apresentando para a gente um pouco da sua formação, contando o que você fez de residência, onde foi. Então, o que a gente estava conversando, né, que a gente combinou de fazer essa live lá na Brascas. Primeiro eu queria agradecer a Jaqueline, né, e também parabenizar ela pela criação do canal aí do Oftalmo Info, com o Cornea Plus, com o Infellow. Então, assim, eu achei a ideia dela genial. E para quem tem a oportunidade de acompanhar, quem está fazendo fellow, quem é da área de córnea, tá excelente. Eu dei uma olhada no programa, no conteúdo. Então, assim, parabéns, já que tem tudo para bombar e ficar cada vez melhor e com mais pessoas aí. Então, a gente combinou de fazer esse bate-papo, assim, porque tem muita gente que faz fellow, residência, que vai prestar residência, que segue o canal da Jaque. Então, vamos começar falando da minha formação, né? Eu formei em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e em 2011. Faz um tempinho já, tô ficando velho. E eu fiz a residência lá mesmo. Lá o oftalmo era bem boa, era pelo PSU de Minas, é aquela prova que juntava todas as federais de Minas. E eu já estava lá, já tinha... Eu formei no meio do ano, eu tinha pegado alguns trabalhos, assim, que eu ficava trabalhando e estudando. E ficava mais fácil. Eu sou de Ribeirão Preto, né, minha família, então, assim, para mim ficava bem fácil ir para casa. Eu estava 2 horas da minha casa, eu morava fora de casa, então eu também achei legal a experiência de morar fora de casa. E então eu resolvi ficar por lá. Eu fiz residência lá mesmo, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Acabando a residência, eu fiz mais um ano de fellow lá mesmo. Lá o setor de glaucoma era muito bom. E eu juntei um fellow de glaucoma com de catarata lá e fiz glaucoma com catarata. Aí eu achei que eu ainda queria mais um pouco de segmento anterior, aprender refrativa, aprender a parte de transplante. E prestei a prova em Bos e vim para cá, para Sorocaba, que é onde eu estou até hoje, né? E passei aqui, fiquei mais 2 anos fazendo o fellow, o mesmo fellow que a Jaque fez. E continuei trabalhando por aqui. Então, assim, um pouquinho da minha formação foi essa, né? Uhum. Você achou difícil entrar no fellow que você saiu da sua região e ir para um fellow teoricamente desconhecido, em que você não tinha um contato assim, não? Então, até o Boss, assim, quando a gente está fora, assim, eu não conhecia muito mesmo, assim, nunca tinha... Mas eu tinha já ouvido falar que eu operava muito e tal, né? Aí tinha um ex-fellow daqui que era de lá também, que era o Túlio. Eu cheguei até a conversar com ele, como que é o fellow lá? Eu tô pensando em aprender mais de córnea, refrativo e tal. E aí o Túlio que me falou, não, vai para lá que é muito bom, o fellow tem um volume cirúrgico muito alto, muitas aulas e tal. Daí eu falei, não, vou prestar. Eu estudei também no final do ano, passei e tô aí até hoje, né? Sim. E O assim, valeu pessoal... muito a pena, né? Acho que fellow, para quem tem oportunidade de fazer, assim, quanto mais a gente faz, melhor, né? A gente vai ficando cada vez mais experiente em cirurgia e vai conversando com amigos na parte teórica também, a gente vai ficando cada vez melhor. Sim. O pessoal perguntou como que foi sua preparação para as provas de fellow, né? Para o fellow? Então, eu estudava por a parte de estudo mesmo, né? Sim.
Eu sempre vim num ritmo de estudo bem forte, assim, né? Desde para passar no vestibular, né? Na Universidade Federal é bem concorrido, né? Então, assim, residência também no PSU, a nota era muito alta. Então, assim, eu sempre tive, assim, um ritmo de estudo bem alto, principalmente nos anos de prova, assim. Aquela coisa que a gente já sabia, dormir tarde, ficava estudando até tarde, dormir pouco, café e estudando todos os dias, nos anos que eu ia prestar prova mesmo. Assim, no ano de prova mesmo, tipo sexto ano de medicina, ou quando eu ia prestar no ano de fellow também, eu estudava todos os dias. Eu tinha horário de estudo todo dia. E Sim. fontes eu lia várias, assim, né? Eu estudava por CBO. Na minha época não tinha tanto curso, assim, de oftalmo, né? Tinha oftalmocurso, que, assim, eu achava um pouco incompleto, assim, mas eu tinha todas as aulas. Eu estudava por várias fontes, assim, ia fazendo o meu roteiro de estudo, seguindo, Uhum. e no final eu fechava tentando fazer muita questão em prova, sempre dos lugares que eu ia prestando. Sim, sim, legal. E o pessoal também perguntou o que você acha importante na hora de escolher o local, de fazer o fellow, e ainda se vale a pena fazer o fellow em serviço particular. Isso, então, para a escolha, então, na primeira pergunta, né, para a escolha de fellow, o que eu acho mais importante, assim, na minha opinião, principalmente se for área cirúrgica, né, assim, um fellow cirúrgico, é volume cirúrgico, assim, porque não tem como você aprender cirurgia se você não operar. Sim, Então, igual a gente que faz córnea, aqui no Boss, para mim, se não for o melhor, um dos melhores, né? Assim, porque o volume cirúrgico aqui é muito alto. Então, assim, é isso que eu procurei no Fellow. Porque a parte teórica, hoje em dia, tem muito lugar para a gente estudar. Tem congresso, tem cursos, né? Tem uma plataforma igual a sua que você fez, que você tem acesso a artigos. Então, assim, a parte de estudo, se a gente correr atrás, a gente consegue se atualizar. A academia americana está aí. Então, assim, a parte teórica é mais fácil. Agora, a parte de mão cirúrgica não adianta. A gente tem que operar e tem que ter experiência. Quanto mais, melhor. Quanto mais você opera, melhor você vai ficando. Você vai vendo mais complicação. Então, o que eu buscaria num fellow é volume cirúrgico. Acontece, o que eu estou vendo hoje, assim, o que está acontecendo nos fellows, assim, rodando, né, pelos lugares que eu trabalho, conversando com outros especialistas, que serviços, às vezes, particulares, que nem o BOS é um serviço que é particular, né? Assim, é filantrópico, mas é um hospital filantrópico. Acaba que, muitas vezes, a gente consegue ter volume cirúrgico melhor e fazer cirurgias que não tem no SUS. Então, assim, em serviços que tem a parte particular, a gente consegue, igual, cirurgia refrativa, não tem no SUS. Várias cirurgias, né, que não tem no SUS, a gente acaba conseguindo fazer de outras formas, né, por clínica popular e tal. Que serviços que são escolas, que são SUS, puramente SUS, acaba que fica faltando na formação. sim. Inclusive, esse É, foi um dos motivos que eu busquei o BOS, assim, quando eu vim fazer o fellow, né? Porque eu vi que aqui a gente aprendia refrativa também, que era uma coisa que eu tinha vontade de aprender. sim. Ainda mais depois da pandemia, né? Acho que a pandemia deu uma baqueada no E serviço, né? tem a Uma das... maioria dos serviços que são SUS, né? Na pandemia, acho que residência e fellow ficou muito, muito difícil, né? O volume cirúrgico. Sim. E ainda não recuperou tudo, né? É. Durante o fellow, você tinha alguma rotina de estudos? Uma coisa específica? Não. Então, eu tinha, assim, o fellow aqui no Boss do primeiro ano, só vou falar um pouquinho agora da parte do que eu fiz, né? Assim, né? O fellow aqui no Boss do primeiro ano é bem puxado, assim, né? A Jaque fez, ela sabe, né? O primeiro ano a carga de ambulatórios e de cirurgias é muito alta, assim. Então, assim, a gente às vezes sai do centro cirúrgico de madrugada, teve dia de sair meia-noite, 1 hora da manhã, no outro dia às vezes tem aula de córnea na quarta-feira de manhã. Então, assim, acaba que a gente também tem uma carga teórica boa, a gente tem aulas, né, de quarta de manhã, aula de córnea, sempre tem discussões de casos, de artigos, apresentação de casos dos residentes. Então, eu tinha, assim, eu sempre também gostei de estudar o que eu precisava, assim, por exemplo, eu tinha um caso que eu estava na dúvida no ambulatório, ou que o Nicolas discutia, eu chegava em casa e lia, entendeu? Eu pegava as fontes, assim, Academia Americana mesmo, ou procurava no PubMed, algum artigo, e ia lendo de acordo com a demanda, assim, estudando as técnicas cirúrgicas
E o que eu ia produzindo no próprio fellow mesmo, porque durante o fellow eu ajudei o Nicolas, né, que é o chefe, fazer os trabalhos de... Eu fiz um trabalho de DAO, ajudei ele a fazer uns trabalhos de DMAC em caso complicado. Então, acaba que fazendo esse trabalho eu tive que ler bastante artigos também. Sim. Então, era assim, no dia a dia, estudando conforme a demanda e vendo os casos, né, discussões de casos e o cronograma do próprio fellow. Sim. E até hoje a gente continua assim, fazendo isso. E Sim. aprendendo até hoje, a gente não para nunca, né? Sim. No segundo ano, teve alguma coisa que mudou nessa sua rotina, não? Oi, Mesma desculpa, coisa. já que eu não escutei. Para o Como foi? segundo ano, teve alguma coisa que mudou na sua rotina ou não? No segundo ano, aqui melhorava um pouco. Agora, eu não sei como é que tá, mas no segundo ano eu tinha algumas folgas, assim, era um pouco menos pesado, assim. O primeiro ano era muito pesado, então até para o pessoal que está aí na live, que está pensando em prestar fellow aqui no Boss, primeiro ano a carga horária é bem intensa, assim, são todos os dias. E no segundo ano tinha alguns horários livres, assim. Mas o que aconteceu comigo? Acho que vai ter até pergunta mais para frente que o pessoal mandou, assim, para a gente falar. No segundo ano, nos horários, no horário comercial, assim, eu tinha um horário desses livros que eu peguei para orientar. Orientar não, eu peguei para operar SUS, catarata. Então, assim, o boss tinha fechado uma demanda de SUS e como eu já tinha feito um fellow prévio, o Dr. Fernando, que é o chefe da catarata, ele me convidou. Ele falou, tem uma demanda do SUS que os fellows não conseguem suprir, daí eu recebia, né, pelas cirurgias, e eu tinha um horário fixo, era segunda-feira, que era um horário, um período, que eu fazia 4 facos toda segunda-feira. Então, assim, eu achei maravilhoso, por quê? Porque eu estava mantendo a minha mão cirúrgica, melhorando até, né, fazendo mais volume, e eu conseguia ainda ganhar um dinheiro, né, porque no fellow a gente não tem bolsa, não tem nada, então também conseguia trabalhar. Mas aí eu mantinha os estudos mais à noite mesmo, quando eu chegava em casa e estudando também, assim, artigos, lendo do que eu precisava mesmo para técnica cirúrgica, quando a gente começa a fazer os lamelares, né? Então, estudando artigos de Dalk, de MEC, de Zaec, de acordo com a Perguntaram, demanda. sempre perguntam sobre possibilidade de trabalhar no primeiro ano. Sempre perguntam, né? Para tentar se manter numa cidade que o pessoal não mora, a grande maioria não é daí, né? É de Sorocaba. Então, para quem pensa em vir para o Boss, no primeiro ano, assim, eu acho que a pessoa teria que ter uma reserva ou já ter a ajuda dos pais, assim, porque que eu tinha, né? Eu tinha até feito outro fellow, então, assim, eu tinha reserva e até que eu nem precisei da ajuda dos meus pais, porque eu já tinha uma reserva boa. Assim, eu tinha formado no meio do ano, igual eu falei, eu trabalhei um pouco, assim, 6 meses. Durante a residência eu também trabalhei, assim, eu pegava às vezes coisa até de clínica médica, no R1, assim, alguns plantões. Então eu tinha uma reservinha, assim, eu estava tranquilo. Mas eu fazia PS aqui no plantão, de pronto-socorro, que eu consegui, acho que 2 horários. Então, assim, dava para eu conseguir, junto com a minha reserva, com o que eu trabalhava, eu conseguia me manter, assim. Não sobrava muito, mas dava. Mas no primeiro ano, para quem pensa em virtuosa, é meio pesado, assim. É difícil trabalhar, assim. Se a pessoa não tiver como, assim, é um pouco complicado mesmo. Sim, só para o final de semana e olha lá, né? Só sobra final de semana, assim. Aí a pessoa teria que trabalhar final de semana. É. Ou de madrugada, né? Alguma madrugada. Tem muita gente que faz, né? Mas a gente fazia PS, né? PS de clínica geral. Se eu até pegar de clínica médica, se a pessoa tiver mão. Sim. UPA. UPA, tem gente que faz isso. Para quem não tem jeito mesmo, a pessoa faz isso. Sim. Pediram a sua opinião como preceptor do que você acha importante focar durante o fellow. Focar? No que focar durante o fellow. Então, vamos falar da área de córnea, né? Que é a nossa área aqui. Que é uma área que é cirúrgica, né? Então, assim, o que eu focaria? Na parte cirúrgica, eu focaria muito, assim, eu acho que a gente aprende muito, observando cirurgias. Então, o que eu fazia? Desde o E1, a gente acabava o ambulatório, eu via que a maioria dos colegas ia embora para casa. Às vezes eu acabava o ambulatório, eu pegava e ia ver a cirurgia do Nicolas. Eu acabava o ambulatório, eu não ia para casa, eu ia para o centro cirúrgico, eu ficava à noite lá. Eu peguei orientação de catarata desde o E1, de R3. Então, assim, orientar a cirurgia em serviços que dispõem de orientação, quando a gente pode orientar, você ensinar cirurgias, você acaba aprendendo muito, assim, porque você tem que conduzir complicações dos residentes e dos fellows que estão
começando. Então, assim, até hoje eu oriento. Então, assim, isso acaba que a gente melhora muito a nossa mão cirúrgica. Então, assim, em serviços que a pessoa tem a oportunidade de orientar, eu agarraria essa oportunidade e orientaria. E eu não pensaria muito em dinheiro, assim, né? Eu falo assim, a gente tem que pensar na nossa formação, em ficar cada vez melhor, que é o que eu penso até hoje, assim, em ser cada vez melhor, o dinheiro vai vindo como consequência, né? Então, assim, focar em aprender, em estudar, né? Igual eu estava falando, ler artigo e tudo mais, e ficar cada vez melhor. Quanto melhor você vai ficando, depois o dinheiro vai ser consequência disso, né? Aí as pessoas vão vendo que você faz uma coisa bem feita, gera valor para as pessoas e vão te procurar por isso. Então, igual assim, eu acho que orientação vale muito a pena. Até hoje eu oriento e até hoje eu aprendo, depois de sei lá quantos anos já, 8 anos. Né? Então, orientação de cirurgia é uma coisa que a gente aprende muito mesmo, que a gente tem porque acaba que depois que você já tem mão de cirurgia, você quase que não complica mais. Né? Então, assim, você acaba fazendo do mesmo jeito, você não tem mais complicação. E na complicação é onde você evolui. Assim. Você tem que sair dali e deixar o caso bom. Então, quando você orienta, você aprende muito. Sim. Inclusive, uma das perguntas foi o que fazer quando você está sozinho com uma complicação. E fiz a resposta. Não, a gente tem que ir para a cirurgia preparado, né? Eu sempre que eu entrava na cirurgia, eu via quais cirurgias eu ia ter, assim, principalmente em casos complexos, né? Porque no BOS a gente acaba entrando em muita cirurgia complexa. E estudar o caso, estudar e ver possíveis complicações daquele caso, conversar com os colegas, né, que já fizeram cirurgias parecidas. A gente tem um monte de grupo, né, que a gente tem vários colegas. Então, assim, gente, o que você fez nesse caso, quando aconteceu isso e tal? Então, assim, você vai trocando experiência para não entrar na cirurgia sem estar sabendo o que pode acontecer. Então, toda cirurgia que a gente vai fazer, a gente tem que saber a técnica bem, já ter visto bem, e quando tem orientação, né? Quando você está aprendendo, se tiver um orientador, melhor ainda, mas quando você não tem, você tem que estar sabendo todas as possíveis complicações e como conduzir. Né? Pelo menos ter lido e saber como conduzir. Né? Isso eu falo com os fellows, tem que entrar para a cirurgia sabendo como é a cirurgia, não adianta. Se a pessoa não souber, não tem que fazer. Isso, não tem E estudado. vídeo você via muito antes da cirurgia? Não, tentava achar no YouTube. Vídeo de cirurgia, eu sempre gostei muito de vídeo, assim, eu vejo até hoje. Às vezes eu tô à toa, assim, em casa, eu vejo vídeo de cirurgia, assim. Eu gosto muito de assistir. Eu acho que a gente assistir outros cirurgiões, que tem muita experiência, a gente acaba aprendendo muito. Igual eu falei, no E1, no primeiro ano de fellow, eu saía do centro cirúrgico, eu ia ver o Nicolas, ia ver o Dr. Renato. E ficava acompanhando eles lá. Eu via tudo que eles faziam e a gente vai aprendendo com isso. Né? E, além de assistir ao vivo, também vídeos. Né? Vídeos faz toda a diferença. Sim, mas hoje tem vídeos, assim, o Ike, a Armed produz uns vídeos, assim, muito legais, que ele vai explicando passo a passo. Vários cirurgiões, né? Tem canais que a gente consegue acessar vários vídeos. Então, vídeo eu acho fantástico, assim. E essa ferramenta é uma ferramenta que, você pensar, há 10 anos atrás, não tinha, né? Essa disseminação assim, de vídeos. Então, olha a oportunidade que a gente tem, né, de aprender. Sim. Vamos lá. Outra pergunta também interessante que todo mundo quer saber. Como que você fez com o volume cirúrgico após o fellow? Porque o nosso fellow tem muito volume, né? Uma loucura de cirurgia. Então, durante o fellow, a gente... eu saí com... Assim, aqui no BOS, né, já que sabe, né, a gente tem um volume cirúrgico muito alto. Então, assim, quem buscar operar mesmo, quiser fazer um fellow que você vai aprender córnea, prestem aqui no BOS, porque você vai fazer cirurgias segmento anterior, assim, de córnea, faz bastante, então, assim, dá para aprender mesmo, assim. E essa é uma preocupação quando a gente acaba o fellow, né? Nossa, eu vou perder minha mão de cirurgia, eu vou parar de operar. E eu também tinha, né, essa preocupação, tanto é que eu peguei orientação, eu orientava independente do valor, assim, eu nem pensava, tá pagando pouco, eu pegava orientação pensando assim, eu tô aprendendo e tô mantendo a minha mão, eu pegava por isso. Então, desde o E1, eu tinha pegado orientação de catarata, porque a gente não fazia cirurgia de catarata e eu não queria perder a mão, eu já tinha pegado uma mão boa na minha residência, no meu primeiro fellow. Então, eu peguei orientação de catarata, que eu tô até hoje, né, eu sou orientador do setor de catarata do BOS, né. Inclusive dos casos complexos de quinta-feira à noite. Então, assim, aí eu peguei a orientação pensando nisso, em manter mão,
Aí, no E2 eu continuei e eu oriento até hoje. Então, assim, orientação até hoje eu mantenho porque eu gosto também de ensinar e tudo mais. Eu fiquei aqui no hospital. Mas para quem não vai ficar, por exemplo, no hospital de ensino, pensar, como que eu vou manter a minha mão cirúrgica? O que também eu fiz, que acabou que eu continuei operando, mesmo fora do fellow, mesmo sem estar orientando, logo que eu acabei, eu nunca parei de operar, né? Então, assim, eu entrei em redes grandes de oftalmo, né? Eu fui para São Paulo, né? Eu fiquei no Hospital de Olhos de São Paulo, no HOSP. Logo que eu acabei o fellow, eu peguei uma agenda de uma ex-fellow do Bosque. Ela estava saindo de São Paulo e voltando para a cidade dela. Então, ela já tinha até pacientes na fila de transplante. Assim, eu cheguei lá, peguei a agenda dela, na outra semana eu já tinha transplante. Então, assim, eu já saí do fellow e já comecei a fazer transplante de convênio, né? Era pacientes de convênio. Então, aí eu fui lá para São Paulo e já comecei a operar. E lá eu era o único de uma rede grande que fazia lamelar. Então, assim, eles drenavam muito para lá. Era na sede, né? Então, assim, eu tinha transplante toda semana já. Aí eu achei maravilhoso, né? Eu falei, poxa, acabei de acabar o fellow, eu tô fazendo transplante toda semana. Mas por quê? Porque eu estava numa rede grande de São Paulo, que é uma cidade enorme, né? Então, assim, tem muito paciente, operando convênio. Então, e nesse primeiro ano eu também não estava me preocupando muito com dinheiro. Eu falei, gente, eu ainda tenho que manter minha curva, fazer meu nome e vamos lá, vou operar. E eu gosto muito de operar, né? O que eu mais gosto, inclusive. E fui. E aí, nesse primeiro ano, eu também fui chamado para ser chefe do setor de córneas da PUC Campinas. Então, aí logo que eu acabei o fellow, tinha uma chefe que tinha saído da PUC Campinas. E lá eles não tinham ninguém que fazia transplante lamelar. Então eu entrei na PUC, lá eles só faziam penetrante. Então acabou que eu ficava viajando São Paulo, Campinas, Sorocaba. Aí eu ia para Campinas, lá eu comecei a fazer, assim, o primeiro DALC da PUCamp eu que fiz, o primeiro de MEC da PUCamp eu que fiz. E foi super legal, assim, porque os residentes nunca tinham nem visto, assim, DALC, de MEC. E Sim. isso daí eu comecei a fazer lá. Só que aí lá eu fiquei, acho que por 2 anos, assim, porque eu comecei a cansar porque eu tinha que ir toda semana para São Paulo e para Campinas. Aí eu ficava fazendo esse triângulo, São Paulo, Campinas, Sorocaba. Eu ficava viajando muito. Sim. Então, aí lá na PUCamp eu fiquei 2 anos só, saí. E depois eu fiquei só em São Paulo e Sorocaba. Trabalhava nessas duas redes grandes, atendendo convênio particular. E nos dois hospitais, são hospitais grandes que tinha referência. E aí o pessoal já começa a saber, quando vê que você já está operando muito. Quanto mais você vai operando, vai trazendo resultados para os pacientes. O pessoal vai vendo que suas cirurgias ficam boas, você não complica. Aí começa a te encaminhar mais, e vira um ciclo virtuoso, né? E começa a te encaminhar mais paciente e vai. E aí no ano passado, que nasceu a Laura, aí eu passei a ficar só em Sorocaba. Agora eu tô só no Boss. Que tá. No Sim. Boss E e aí esse ano a gente criou o consultório, né? A gente fez nosso consultório particular. sim. Vamos lá, as dúvidas que eu tive até do que você falou. No primeiro ano, depois do fellow, você complicou muito? Você teve taxa de complicação assim ou não? Teve dificuldade em fazer? Não, assim, graças a Deus, complicação eu não tinha muito, porque eu já tinha vindo de um volume cirúrgico muito alto, assim, né? Porque eu já tinha feito um fellow antes de vir para o Boss, já tinha orientado 2 anos, eu já tinha pegado um horário cirúrgico fixo toda semana. Então, assim, até a Laiane, né, a minha mulher, ela me ajudava a ver pós-operatório, porque no final do fellow, assim, eu não conseguia nem ver tanto pós-operatório, assim, eu tinha agendas de 30 pacientes de PO, assim. Nossa. Era muito, assim. Aí, porque juntava catarata, transplante, tudo, assim. Então, assim, eu ficava com um volume de pós-operatório muito grande. Então, como eu vim desse ritmo muito grande, no final do fellow, eu já tinha passado pela curva de aprendizado de praticamente todas as técnicas, assim. Então, graças a Deus, eu não tinha muita complicação, assim. Porque eu tinha me dedicado muito mesmo, assim. Igual eu falei, eu saía do ambulatório e ficava no centro cirúrgico. Ficava até de noite. Então, assim, aí a taxa de complicação ficava bem baixa. Sim. E entrando no serviço, igual você falou, que não tem a cultura, a experiência de fazer o lamelar, você... Que é a dificuldade até que eu estou tendo agora aqui, começar a explicar de médico. Como você fez, assim, para... No Nesse começo, serviço, num você lugar que fala? não tem OCT, por exemplo, não tem OCT, não tem gabinete, tem só uma topo, por exemplo, você consegue fazer o lamelar tranquilamente?
Como Consegue. foi? Então, na PUCamp, quando eu fui para lá também não tinha. Lá, acho que lá não tinha CT, se eu não me engano. Em São Paulo tinha e aqui em Sorocaba tinha também. Mas assim, dá para fazer, né? DALC, dá para fazer de MEC, dá para fazer de ZEC. É, claro que falta um pouco, assim, no caso aqui de escolar, assim, vai ficar um pouco mais difícil. Sim, Mas dá, assim, para fazer a técnica cirúrgica não tem problema, dá para fazer. Tanto é sim. que lá eu comecei a fazer, na PUC Campinas. Os primeiros lamelares lá eu fiz, e não tinha também lá. Daí você orientou os fellows na época. Não, lá não tinha fellow, lá só tinha residência. Lá não tinha fellow de córnea. Mas aí quem entrava, quando começou os lamelares lá, eu mesmo fazia. Os residentes ficavam olhando e talvez eu deixava fazer uma etapa da cirurgia, assim. Em transplantes Entendi. penetrantes, assim, até que eu deixava eles suturarem e tal, mas lá nos lamelares, quando eu comecei a fazer lá, eu fazia, né? Porque não tinha, Entendi. porque aí ia complicar a cirurgia, né? Uhum. Sim. E você comentou um pouco sobre o consultório particular. E pediram, inclusive, dicas de empreendedorismo durante o fellow no final, né? Pegando o E2 em diante. Do, dicas de empreender. A questão do consultório particular também, Eu acho claro. assim que a gente tem que se dedicar ao máximo, assim, igual eu falei, assim, a parte de resultado a gente vem com a dedicação, né? Então assim, quando a gente estuda muito, se dedica muito, trabalha muito, o resultado vem, é consequência, né? Então assim, é isso que eu procuro fazer, assim, eu foco muito, trabalho, me dedico, dou o meu sangue mesmo, assim, trabalho o máximo que eu consigo no que eu gosto, que eu amo trazer visão para as pessoas, operar e tal. E o resultado vai vindo como consequência do seu trabalho. E cada ano que passa a gente vai pensando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente e vai evoluindo, né? Então, assim, para Sua chegar no prioridade, consultório foi isso. Foi? sua prioridade sempre foi aprender mais, treinar Isso, mais, treinar mais, ficar cada vez melhor e gerar resultado para as pessoas, né? Então, mais do assim, que ir pro consultório, atrás né? de mais ainda do que ir atrás de consultório, comprar seu aparelho. Era mais realmente o treinamento. Isso, exatamente, porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Não, essa parte aí a gente teve que fazer também, né? Assim, de ir atrás das coisas, né? Para montar o consultório, né? Você fala. Mas, assim, a Sim. parte financeira eu já tinha, né? Porque eu trabalhei durante esses anos, né? Nesses hospitais que eu falei. Mas o principal não adianta nada a gente montar o consultório se você não trouxer resultado para o seu paciente, né? Então, assim, você tem que dar resultado. Você tem que dar resultado em cirurgia e no atendimento, né? Dar um atendimento de qualidade, gerar resultado. Não adianta nada você empreender, fazer marketing, fazer o que for, se a gente não trouxer resultado para o paciente de verdade, assim, você fazer a cirurgia e o paciente ficar o melhor possível. É isso que eu penso. Então, com isso, a gente só consegue se dedicando muito em volume cirúrgico, igual eu falei, orientação, ficando no hospital, estudando, congresso, tudo mais. Qual conselho você daria para alguém que está começando esse caminho? E, inclusive, como estudante ainda. O que você faria como estudante para quem sonha em chegar onde você chegou? Também foi uma pergunta. É dedicação ao máximo, né? Assim, eu sempre me dediquei ao máximo. Eu amo oftalmologia, né? Amo operar, amo trazer a visão para os pacientes. E sempre me dediquei, né? A dedicação de estudo, trabalho. Eu sempre gostei de ensinar também, a Jaque sabe, eu estou aqui no BOS. Se eu estou lá no centro cirúrgico, alguém pede ajuda, eu entro na cirurgia, eu gosto de ajudar. E sempre sempre fazer o bem, né? Fazer o máximo que a gente pode fazer o bem para as pessoas. Que vai sendo, as coisas vão acontecendo, assim. Pelo menos comigo foi sempre assim. Inclusive agora eu também trabalho esse ano, eu estou trabalhando em Rio Preto, né? Então, assim, até esse caso foi legal, assim, porque acho que foi isso mesmo, consequência de resultados, assim. O, o, Lá em Rio Preto tem o ORP, lá onde eu vou fazer cirurgias, e lá foi assim, a doutora Adriana, que ela é chefe da residência do BOS, chefe do BOS, né, que me convidou, ela que me falou, o médico de lá de Rio Preto, ele tinha uma demanda lá de lamelares e tal. Então, assim, acho que ela viu também toda essa minha dedicação, com orientação, nos meus resultados cirúrgicos no hospital, que é uma taxa de complicação muito baixa, né? Então, assim, e me chamou para ir para lá. Então, aí acaba que também, tá vendo assim, ó, vai gerando um ciclo, né? As pessoas vão vendo seus resultados, aí, ó,
tem o Henrique. Aí tem 1 ano e meio agora que eu vou uma vez por mês para lá para operar só também. E toda vez que eu vou, eu faço uma média de 10 cirurgias, assim, faço lamelares, artesã, faço muitos casos legais lá. E foi justamente assim, foi consequência disso, das pessoas verem os resultados, trabalho, ver que você está fazendo bem feito. Sim. Mas outra coisa também para o pessoal não desanimar, né? Porque assim, nós Isso, estamos e é falando tudo com alguém demorado que e é é difícil. Quando a gente está lá no meio, né? e a gente está falando com alguém que é referência, que não complica, que é talentoso na cirurgia, que a gente chama e resolve em 2 minutos a cirurgia. Agora, e para alguém que acaba se frustrando, ou que acha que não tem o talento Não, suficiente? faz parte. Não, a gente complicar, isso faz parte da formação, né? Se frustrar, assim, acontece, né? É batalhar, não desanimar. Que eu já tô com 8 anos aí de operando, né? Então, assim, mas lá no início, quando eu estava no fellow, nada é fácil, né? A gente suor, é difícil. Tem hora que a gente quer desanimar, mas não pode parar. Você pode continuar a insistir. Complicações acontecem. A gente tem que tentar ao máximo minimizar, mas vão acontecer, com todo mundo acontece. E não desanimar, igual você falou. Sim. E em lugares que não E hoje tem em muito. dia tá tudo mais fácil, né, Jaque? Se você pegar, igual a gente conversou dos vídeos, ó, a gente tem vídeo que não tinha, há poucos anos atrás, a gente não tinha vídeos de cirurgias. Canais igual esse que você está criando, ó, o Oftalmo Info, que tem o Cornea Plus. Então, assim, olha isso, já está vindo tudo mastigado para a gente. A gente entra no Google, a gente consegue acessar a Academia Americana ali na palma da mão. A gente tem artigos muito fáceis, cursos, congressos. Então, assim, está muito mais fácil a parte de conhecimento, né? Hoje em dia está muito mais disseminado, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, a parte de vídeo, temos um projeto. Sim. Você Temos um quer falar? projeto. Você quer falar? Pode falar você, doutor, que foi o Não, então, eu tive idealizador. uma ideia, assim, legal para complementar com... Porque, assim, eu achei muito bacana, né, a criação da Jaque, né, do canal dela aí, do Cornea Plus, do Infellow, né? Então, assim, eu quis disponibilizar para ela, porque, assim, como eu tenho esse volume cirúrgico bem grande, assim, eu opero praticamente tudo, né? Assim, lamelar, anel, refrativa, isso é meu dia a dia, né? Então, assim, eu quis disponibilizar para ela, assim, para a gente fazer um programa de acompanhamento para o pessoal que está fazendo o InFellow, principalmente acho que é o InFellow, né, Jaque? Porque Eu é para quem acho está no que é Fellow. mais focado em estudo, né? É, Durante ferro. isso, eu acho que é mais para quem está fazendo o InFellow. Para a gente marcar, eu vou disponibilizar. Nesse início, eu acho que vai ficar legal a gente colocar uma cirurgia semanal, para a gente detalhar o caso clínico e editar o vídeo assim, passo a passo, dicas cirúrgicas. Porque acaba que cirurgias lamelares, alguns casos mais complexos, vários serviços não tem muito volume disso. Então, assim, pessoas que estão por aí no Brasil acabam não vendo. Então, assim, dicas, igual a gente estava conversando de complicações, né? Assim, para evitar complicações, nos vídeos a gente consegue passar muito essa carga de informação. Então, acho que esse programa, se a gente conseguir fazer ele aí, né, já que acho que vai dar certo. Vai sair, vai sair. Então, assim, toda semana eu tenho. Então, a gente pode pegar uma cirurgia por semana e fazer esse cronograma de disponibilizar para o pessoal do InFellow com as cirurgias editadas, o passo a passo e dicas para não complicar as cirurgias. Né? E principalmente nessas cirurgias nos lamelares, nas cirurgias mais complexas. Mesmo em casos mais simples também. Vamos fazer um caso de crosslinking. Aí a gente pode aproveitar e detalhar os artigos de crosslinking, as técnicas que existem e tal, e mostrar o vídeo da técnica cirúrgica que eu faço e explicando passo a passo. Né? Acho que vai Sim. ficar bem bacana, bem legal. Sim, é interessante para quem nunca viu e é interessante se você já faz para pegar os casos difíceis, né? Ver os casos difíceis e também para acaba que, por exemplo, se fica um mês sem fazer de MEC, é interessante ver o vídeo antes, né? Para relembrar, ter aquela sensação Sim. de que É o que a gente revisou. falou daquele dia, né? Vamos entrar na cirurgia. A gente tem que entrar na cirurgia sabendo que a gente vai encarar, sabendo as possíveis complicações.
Então, assim, a pessoa tem ali um banco de dados que ela consegue consultar. Ah, eu vou fazer um DALC. Ah, e teve um DALC. Ó, a dica entra com a cânula assim, vira para cá. A pessoa Nossa, assistir aquele vídeo antes de entrar na cirurgia dela, com certeza vai ajudar muito. Então, com acho que vai ser bem certeza. bacana. Muito legal. Nossa, a plataforma dos sonhos é ter esses vídeos aí com passo Sim, a passo. Muito legal. muito legal mesmo. E nessa formação aí do seu consultório particular, da Unavisio, teve alguma dificuldade específica, assim, que você daria de dica para alguém fazer? Muita. É É? muito difícil. Não, e a gente, é igual eu converso às vezes com a Laiane, né? A gente não tem, no curso de medicina, na residência, a gente não Nossa, tem aula nenhuma de dessas coisas, né? De empreendedorismo mesmo, de como abrir uma coisa. Então a gente acaba batendo cabeça com muita coisa, assim, parte burocrática, né? sim, Ah, várias, né? Então, assim, tem que ir em prefeitura, tem que não sei o quê, essa parte burocrática mesmo, a gente não aprende nada. A parte financeira também, essa parte de contabilidade. Isso até hoje eu ainda passo, às vezes dá uns passo alguns perrengues com isso, de contador, sabe assim, por não saber mesmo, assim, a parte de contabilidade a gente não tem na residência, não tem nada disso, a gente deveria ter, né? Acho que até no curso de medicina devia ter contabilidade, sim, porque acaba que a gente passa aperto com isso, é uma coisa que todo mundo vai precisar. A gente vai lidar com dinheiro no dia a dia, né? sim. E acaba que a gente não aprende essa parte de lidar com dinheiro, a parte de contabilidade de uma clínica, de como é uma empresa, né? Como lidar com a empresa. Sim, muito legal. Sua maior dificuldade foi nessa parte burocrática, então. No consultório, sim, assim, a parte de contabilidade, a parte burocrática. A parte de montar, assim, não tem muito, né? A parte de montar é você comprar as coisas e montar mesmo. A Sim, parte burocrática, assim, que é um pouquinho chatinho, assim. Lidar com contador, tem que pagar tal imposto, salário, essas coisas assim. sim. Tem Mas a alguma parte de dica? montar em si eu não achei tão complicado, não. Assim, a parte para montar o consultório, né? Porque a gente fez uma sociedade também, né? Eu, a Laiane e o César, né? Então, assim, o nosso consultório foi nós três que montamos, aí a gente foi dividindo as tarefas, assim, então facilitou um pouco. Sim. Inclusive, depois eu vou anotar aí nos comentários o Instagram da Unaviso, para vocês acompanharem mais o andamento da clínica por lá e o Instagram do Dr. Henrique também, né? Pra gente E o acompanhar ele. pessoal aí que acompanha aí o Infellow, o Cornea Plus, fiquem à vontade. Tanto pelo consultório quanto no meu Instagram aí, se o pessoal quiser mandar dúvidas. Tô no Fellow, não sei, em qualquer serviço do país aí, tô em Goiás, qualquer lugar, que a pessoa tiver. E quiser mandar dúvida, caso clínico, pode entrar aí no meu direct, me contactar. Eu estou aberto para quem quiser, não tem problema não. Sim. Nossa, uma mega oportunidade, eu acho muito, muito bom. O pessoal passa muito perrengue aí, não tem para quem pedir ajuda, né? Dica Então, cirúrgica que o pessoal quiser também. com certeza, manda mensagem aí e sigam o Unavision também, né? Oi? E sigam a Unavision também. Sim, Depois eu coloco ali. legal, Deixa eu já. ver se tem alguma pergunta aqui. Fala sobre o Fellow do Boss. Como funciona o processo seletivo do Boss? Então, diretamente do processo, atualmente eu não estou participando, né? Eu participo mais da parte de orientação, mas assim, eu vou falar do meu, né? Como foi. O meu tinha uma prova que era de casos clínicos, casos de córnea, que era uma pergunta extensa, assim, de diagnóstico, tratamento. Então, são perguntas grandes e eram questões abertas, né? Para você tinha que escrever. E depois tinha entrevista, que era currículo, e conversando com a doutora Adriana, com o Nicolas. Era análise de currículo, né? Então, assim, no meu ano foi isso, eu acho que está assim até hoje. Eu acho que deve mudar um pouco a parte de questões, né? Assim, eles devem mudar as questões, não sei se estão fazendo fechado, aberto, mas era aberto. Eram Uhum. questões abertas. E eram grandes, e o tempo da prova era bem apertado. Assim, eu lembro que eu acabei de escrever, acabou o tempo da prova. Acho que eram 4 minutos por questão. E, tipo assim, a resposta é grande, Enorme. assim. Porque é pergunta bem abrangente, assim, para ver se você sabe mesmo. No meu ano foi
foi mista, teve questão múltipla escolha, teve questão aberta, teve imagens de 1 minuto, slide. Aí, parece que no último ano já mudou um pouco, já não teve questão aberta, mas segue esse padrão, né? Sempre focando em caso clínico ou mais abrangente. Né? Tinha questão de imagem na sua prova ou não? Imagens, no meu caiu, no meu ano caiu, você também, né? Sim. Então, imagens de córnea com lesões, pode cair qualquer coisa, né, relacionada à córnea. Qualquer coisa, E sim. cai bastante imagem. No meu ano era imagens. Tinha pergunta que era só fechada também, assim, de refrativa, se não me engano. Mas a maioria de córnea mesmo era imagem. Sim. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Essa parte de imagens, tem vários atlas, né, de córnea. Assim, então, assim, quem for estudar para cá, vale a pena pegar um atlas para olhar, assim, porque cai muita imagem. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para o doutor Henrique. Acho que a maioria das perguntas que mandaram antes a gente já respondeu. O que mais que tem aí de legal, Jaque? Perguntaram de empreendedorismo, já falou. A Isa, minha prima, entrou aí, ó. Ela vai prestar oftalmo, Isa. Ela vai prestar residência. Vixe, outra coisa difícil. Vai prestar no Boston também? Ah, não sei ainda, essa brincando. Ela não decidiu ainda. E decidiu, forçando. Eu acho que é isso, doutor. Tem mais alguma dica que você quer dar para o pessoal? Algum conselho que é bom também? Para quem tá mais para quem tá fazendo essa parte de fellow, né? Fellow e residência. Se dedicar ao máximo, né? Fazer com amor as coisas que gosta. E é isso, pensar em se desenvolver, né? Quando a gente vai evoluindo, tudo vai sendo consequência, assim. Quanto mais a gente pensa em aprender, então esse é o meu foco. Assim, meu foco foi sempre ficar melhor, tanto cirurgicamente quanto ir aprendendo. Algum conselho sobre fazendo a parte bem, né? Como? relacionada a complicações cirúrgicas? Algum conselho sobre a parte jurídica relacionada com complicações cirúrgicas? Então, isso tem gente que até o pessoal esses dias me perguntaram, você tem seguro, né? Se eu fiz seguro para segura, né? Esses seguros que tem, que eu não fiz. Eu falei, porque assim, o que eu faço, meu índice de complicação, como eu falei, é muito baixo. Mas eu faço tudo correto, assim, eu explico para o paciente, oriento riscos, faço os termos de consentimento. Então eu fico tranquilo quanto às minhas condutas. Eu posso ter alguma complicação? Posso, porque é inerente ao ato cirúrgico, né? Então, assim, complicações acontecem e o meu paciente, quando ele tem complicação, ele sabe, ele está sabendo, porque eu já conversei com ele antes. Então, assim, eu gosto de, na consulta, quando eu indico cirurgia, eu sempre falo taxa de complicação, eu falo, tem tantos por cento de chance de acontecer um rebubble, tem tantos por cento de chance de acontecer uma rejeição. Então, o paciente que tem, ele já está sabendo. Eu conversei com ele, ele já assinou o termo, então, assim, eu não fico muito preocupado. Pode acontecer de um dia eu ter um processo? Pode, mas se tiver, eu vou me defender e provavelmente, se a justiça for feita, eu vou ganhar. Então, assim, eu não fico me preocupando. Tem gente que me preocupando em fazer seguro, eu acho que acaba sendo um custo muito alto. Uma coisa talvez você nem vai usar. Você vê, tem 8 anos que eu estou operando muito, então, assim, se eu estivesse pagando seguro 8 anos já, vai saber quanto que eu já tinha gastado com seguro, né? Sim. Então, eu acho que não vale a pena, mas eu procuro fazer as coisas corretas. Depende da mão de quem, doutor. Na sua mão não precisa de seguro, não. Não, mas... Ia ser à toa. Mas complicação pode acontecer, ué. Mas, assim, eu procuro digitar todas as complicações do prontuário, deixar tudo anotado, né? Então, assim, eu tô resguardado pelo meu prontuário, pelos termos e por estar fazendo a conduta correta, né? O que tem de melhor eu ofereço para o paciente. Sim. Muito bom. A gente trabalhando com a consciência tranquila, né? Então não tem nada melhor do que isso. Sim. Alguma dúvida a mais? Acho que tá muito bom o papo, muito boa conversa. Muito legal. Muito legal mesmo, a gente tem que marcar outras. Temos que marcar outras. Então vamos botar para frente os vídeos aí, Jaque.
Essa semana já Isso. tem, ó, eu já vi que tem. Aí vocês podem até escolher aí. Você pode, se quiser fazer uma votação no Insta. Tem acho que um de MEC, um faco de MEC na parte de transplantes. Tem um crosslinking, quinta-feira, e tem catarata. Catarata tem alguns. Essa semana agora é isso. Então aí, Então tá se você quiser fazer uma votação, qual o vídeo que você quer que disponibilize, aí eu filmo para você depois editar e lançar na plataforma. Acho que é legal, né? muito. E a catarata é simples? Só para As eu... cataratas que tem essa semana eu olhei são cataratas, não vai ter LensX, não vai ter Panoptic, não vai ter lente premium. É caso liso. Assim. Então talvez seria legal colocar o transplante. Né? Ou de Uhum. MEC, ou faco de MEC. Tá bom, vou abrir a votação então. Faco de MEC, ou de MEC, catarata e crosslink. Essas cirurgias vão ser essas que eu tenho já essa semana, que já está agendado. Aí Então tá o bom. pessoal escolhe uma aí que a gente grava, edita bem legal, com dicas e tal, e a gente coloca no Infelo. Então tá bem, muito bom. Mais alguém, alguma pergunta? Última chance? Muito obrigada, doutor, pela conversa, muito bom. Obrigado a você, Jaque. Parabéns aí pelo conteúdo aí que você está disponibilizando para as pessoas, viu? Tá lindo aí, tem tudo para bombar. E tenho certeza que vai ser muito sucesso aí. Sim, vamos fazer que todo Conte mundo comigo desse. aí. Certo, boa tarde. Boa tarde não, já é boa noite agora, né? Tchau, gente. Tchau, doutor. Um abração para todo Obrigada. mundo.